Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Jailton Almeida, o Malhadinho, mas dessa vez para falar sobre a notícia que todo mundo já deve estar sabendo, que ele foi demitido do UFC, ele foi mandado embora. Então o vídeo não é só para falar que ele foi mandado embora, na verdade eu vou trazer aqui alguns argumentos a favor da demissão, alguns argumentos contra, e eu vou dar aqui alguns fatos também e o que eu acho dessa situação toda. Lembrando, ele perdeu a última luta dele, agora recente. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a forma como ele estava lidando com as críticas, né? Colocando culpa em nacionalidade e tal, enfim, fazendo algumas críticas porque eu não estava concordando muito com a postura dele, mas depois eu fiz um vídeo dizendo que, na minha opinião, finalmente ele tinha acertado em decidir voltar para os meio pesados. Então, eu vislumbrava ali que poderíamos ter, né, um malhadinho diferente, né, categoria diferente e tal, mas infelizmente o UFC nem deu essa oportunidade, tá? Então, vamos lá. Eu até anotei alguns pontos aqui. O que a gente tem contra a demissão, que eu vou falar primeiro. Depois, o que a gente tem a favor, que faria sentido realmente a demissão. Depois eu vou trazer alguns fatos, tá? Então vamos começar. Contra a demissão, tá? Primeiro, ele tem 11 lutas dentro do UFC. São 8 vitórias e só 3 derrotas. Outra coisa, dentro dessas 8 vitórias que ele tem, ele venceu 3 por nocaute técnico, 4 por finalização e apenas uma na decisão. Ok, são todos nocautes técnicos, não tem um nocautaço, papapá, nocaute não tem, nocaute é uma coisa, nocaute técnico é outra, mas dane-se, né? O que importa é que é nocaute também, né? Outra coisa, dessas vitórias, 6 foram no primeiro round. Se a gente olha as estatísticas, né, um tempo atrás, inclusive eu tinha feito vídeo já na época mostrando isso, o Malhadinho tinha diversos recordes, tá? Menos tempo por baixo, era a quantidade de queda, era controle, era a quantidade de golpe, menos golpes absorvidos, enfim, ele tinha um monte de número absurdo, né? Não tem mais, já faz um tempo, mas tinha, né? E era um cara muito promissor e etc. Outra coisa, dentro das vitórias dele, ele tinha 3 bônus de performance, né? Então, é aquilo, né? Enquanto estava ganhando, realmente, tanto o público quanto o próprio UFC, todo mundo tinha uma visão maravilhosa dele, né? Aí deu umas escorregadas, realmente concordo, umas vaciladas, aí acabou pesando muito, né? Mas enfim, vamos a mais um argumento contra a demissão. Ele estava em 8º no ranking, ele estava no top 8, e há pouco tempo atrás, antes dele perder ali para o Curtis Blades, ele estava com chances reais de um title shot. Se ele ganhasse do Curtis Blades ali, dependendo de como fosse a vitória, ele podia até acabar disputando o cinturão naquela época. Então, era um cara que estava no topo do topo. Muita gente acreditava que ele tinha chances muito boas de se tornar campeão e tudo. Então, foi de um cara que estava na boca da botija ali, né, tava na ponta do negócio para essa situação, né? Então, enfim, realmente complicado. E outro argumento, né, o último aqui que eu coloquei contra a demissão, é que ele estava disposto, como eu falei, a ir para o meio pesado, né? Então, assim, poderia ter deixado ele ir ali pro meio pesado e aquilo, fez a primeira luta, porra, foi uma merda de novo, blá, 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 aí beleza, você pega e manda embora. Eu acho que poderia, pelo menos, ter rolado isso. Mas é aquilo que eu sempre falo, tá? Eu não sei como estava a situação de contrato, né? Se estava realmente, ia renovar, não ia, tinha acabado de renovar, não tinha, sei lá eu qual que é a situação. Muitas vezes nem o lutador sabe, né? Porque tem muito lutador que também não tá nem aí, o que eu acho meio bizarro, né? Porque eu acho que ele deveria ser uma parte muito interessada nisso. Mas enfim, aqui eu não sei como estava a situação, então eu vou ignorar essa parte de contrato, tá? Agora vamos lá. Tem o outro lado, né? Argumentos a favor da demissão. Porque, na minha opinião, existe, sim, argumentos a favor da demissão, tá? Não acho que é loucura do UFC, não. Temos argumentos. E vamos lá. O primeiro, a performance muito abaixo contra o Derrick Lewis, fazendo com que ele fosse vaiado pelo próprio público lutando em casa. E eu não estou falando isso porque eu assisti na transmissão, eu estava lá presente, eu ouvi comentários de todo mundo que estava em volta, eu vi gente levantando para ir embora, eu vi gente xingando, então eu sei como ficou o clima ali dentro com aquela luta. Então, isso faz sim diferença. Não adianta você achar que o público vai, o UFC não tá nem aí. O público sair da arena antes, o UFC não tá nem aí, não tá nem vendo isso, nem sabe o que tá acontecendo. Sabe. As redes sociais, o que estão falando aqui e ali, não sei o que lá, o que influenciadores falam, não sei o que. Cara, tudo isso tem sim gente de olho, tá? E ainda mais quando é coisa negativa, né? Coisa assim, cara, chega rapidinho no ouvido de todo mundo, tá? Então, faz sim muita diferença. E não adianta falar, mas ele ganhou a luta, ele só foi estratégico, porque não sei o que, não sei o que lá. Gente, o Derrick Lewis é conhecido por ser ruim. Ele é conhecido ainda mais
por ser horrível justamente no chão. Então, você pega a expectativa, só você vê bolsa de apostas e tudo, né? Você pega a expectativa que tinha dele matar o cara, porque era a luta principal, tava lutando em casa, não sei lá, e você simplesmente entregar 25 minutos de nada, isso é um soco no estômago do UFC. Então isso pega muito mal e ele perdeu muitos fãs ali sim, não tem como negar, tá? Então é um argumento que pesa sim a favor da demissão. Obviamente, eu não estou dizendo que então justifica, então tá certo. Eu não falei isso em momento algum, só falei que é um argumento. Vamos para o segundo argumento. Performance decepcionante contra o Volkov. Mesmo ele na luta com o Volkov, controlando muitas posições, ele não conseguiu aproveitar basicamente nada. Ele acabou fazendo uma luta chata e muitos fãs acabaram reclamando, eu sou um deles, né, lógico, e o próprio Dana White, publicamente, depois da luta ali, também não gostou da luta, né, reclamou, falou que não dá pra você ficar por cima daquele jeito ali sem fazer nada, blá blá blá, enfim, toda aquela crítica que a gente já sabe. Então, é sim mais um argumento que pesa, porque ele conseguiu perder a luta pelo tanto que ele não fez nada, né? Ele perdeu mesmo estando numa posição de extrema vantagem. Então, já tinha aquele histórico de fazer isso contra o Derrick Lewis, ele fez de novo contra o Volkov, então o público caiu matando de novo, muita gente falando que já não tinha mais interesse em assistir ele, e blá, 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 blá. Então se queimou, entre aspas, mais ainda. E outro argumento, tá, a favor, né, da demissão, é que ele acabou de sofrer uma derrota para um cara desranqueado, onde a única arma que o Malhadinho tem no jogo dele, né, que começa ali nas quedas, ele simplesmente não teve efeito nenhum, né? A principal arma dele não surtiu efeito para essa luta, onde ele acabou perdendo, inclusive. Ou seja, o UFC pega o cara e fala, bom, esse cara aqui vence, mas ele depende disso. E aí simplesmente ele pega um cara nem ranqueado e ele não consegue nem dar uma queda, então assim, ele nem ganha a luta porque ele nem conseguiu chegar no jogo dele, o UFC pega aquilo e pensa, porra, esse cara aqui não conseguiu ganhar de um desranqueado, a única coisa que ele faz é derrubar. E ele não conseguiu derrubar. Ou seja, qual que é o valor que eu enxergo aqui? Onde esse cara vai chegar? Entendeu? Então, dá uma desanimada ali, né? Então, assim, é mais uma performance onde, de novo, todo mundo acabou reclamando muito. Cara, nessa luta, a quantidade de gringo pedindo a demissão dele, né? E criticando, nunca mais quero ver a luta desse cara. E o próprio público brasileiro perdeu a paciência também. Então, assim, de novo, o UFC tá de olho nisso. Então, não só a performance ruim não ter derrubado, como ele mostrou ali, aí a minha interpretação, você pode comentar a sua interpretação aqui embaixo, mas ele mostrou uma falta de vontade, parece, ali, né, na luta. Então gerou uma onda de crítica absurda e ele ainda achou que tinha ganho a luta e tal. Então, assim, realmente muito complicado. Aquela situação ali ridícula de apontar pro chão e nada acontecer. Cara, um show de horror, né? Então, esses são argumentos aí a favor, né? Erra uma vez, aí vai e continua, faz a performance de novo, aí depois vai de novo, então começa a ficar complicado. Então, agora que eu já dei argumentos contra a demissão e alguns a favor, vamos a alguns fatos, tá? Primeiro, comparando com outros atletas, é indiscutível que essa demissão é injusta, né? Ainda mais porque muitos lutadores têm muito mais derrota que ele e às vezes fazem lutas chatas iguais ou às vezes piores, tá? Então, se a gente for pegar as decisões do UFC quanto a demitir ou não, obviamente, tá? Ainda assim, entendendo realmente alguns pontos e eu também criticando alguns pontos, não dá pra dizer que é uma demissão justa. Tem muitos caras em situação pior e tal. Eu não vou nem ficar citando nome aqui porque nem precisa, tá? Então, realmente, se for falar, é justo ou injusto? Cara, é injusto, né? Não dá. Não dá pra dizer que não é injusto. Outro fato, tá? O UFC não tá errado. O primeiro fato é meio que uma crítica ao UFC, porque eu considero injusto, né? Mas enfim, agora um pouco mais a favor, né? O UFC não tá errado em exigir entretenimento, tá? Isso é essencial pro funcionamento do negócio, né? Da empresa. Tem que ter entretenimento, não é só esporte. Tem que ter, sim, diversão. O público tem que querer assistir, senão não faz sentido. Você não vende assinatura e você não vende produto. Então faz parte, é assim que ganha dinheiro. Tem que ter entretenimento. Tanto é que o UFC aumentou o valor dos bônus e criou bônus novo para a luta não ir para a decisão. Então a postura e o recado que o UFC deu foi muito claro, que é a necessidade de você agradar o público,
tá? Então, quando o lutador ouve crítica e ainda assim faz o que o Malhadinho fez, né, de falar que, é só porque eu sou brasileiro, porque se não sei o que lá, enfim, né, pega a crítica, coloca um monte de argumento ali, mas as pessoas não lutam, mas enfim, não quer ouvir a crítica, acha que tá certo e pronto, e eu vou continuar fazendo o que eu quero e o público que se dane, acaba custando muito caro, porque o próprio UFC deixou claro que você tem que entreter. E aí você fala, não vou entreter, começa a dar desculpinha para não corrigir a sua postura, acaba custando caro. E por quê? Né? Vamos lá, foi provado, mais uma vez, que o UFC ouve sim o público, que é quem financia o negócio, tá? E outra coisa, não só ele ouve o público, como pro UFC, isso pode incomodar muita gente, mas é a verdade, o lutador, todo lutador, é substituível. O público não é. Você não pode vacilar com o público, né? Você simplesmente cagar pro público, porque ele que tá te pagando ali, né? Então, se você vacila com o público, você vai perder público, então você vai perder renda, você vai ter menos investimento de patrocínio, enfim, é uma empresa, né? A empresa precisa funcionar. Então é aquela coisa, o público, uma empresa que vende qualquer outro tipo de produto, você acha que ela tá preocupada em agradar o público ou não tá? Cara, como que você vai ter lucro? Como que você vai vender se você não agrada o público, se você faz merda, né? Então, no caso aqui, é aquilo. O UFC valoriza a opinião das pessoas, dá pra ver, né? Então, assim, foi injusta a demissão. Cara, seria assim injusta, como eu falei, mas por que que o UFC fez, então? Porque ele viu a reação do público, de todos os públicos, de vários países diferentes. Então, a opinião do público importa. E é o que eu falei, todo lutador é substituível, tá? A gente vê o Dana White cagando pra John Jones, às vezes cagando até pra McGregor. Então, assim, o lutador precisa entender que quando o público, assim, de forma geral, às vezes a maioria, tá falando alguma coisa de você, tá reclamando, é bom você prestar atenção e dar valor, né? Não falar que é inveja, não falar que o público nunca lutou, né? Enfim, dá um jeito de simplesmente atacar o público ao invés de ouvir a crítica e pensar, cara, será que dá pra eu melhorar aqui? Né? Porque, de novo, você pode dar a resposta que você quiser. Só que se o público continuar não gostando de você, o UFC vai te tirar. Por quê? Porque tem milhões de lutadores aí pelo mundo que querendo, inclusive, né, entregar entretenimento. Então acaba custando caro. Então essa é a minha opinião, tá? Eu acho que tem argumentos a favor da demissão, argumentos contra. No fim, comparando com outras situações, acho sim injusto, porém, ao mesmo tempo, tá? Eu entendo a decisão do UFC como um negócio, né? Porque é difícil você vender luta quando o cara luta desse jeito. Vamos só pensar com a cabeça do UFC. Se você é dono do UFC, e o cara, você tá lá, você precisa de audiência, você precisa de número. Aí você vai lá e bota uma olhadinha pra lutar. Aí você vê a galera só xingando. Não quero mais ver lutar desse cara, lá, todo mundo reclamando. O público na arena vaiando. Como que você vende bilheteria? Como você vende assinatura com um cara fazendo luta que ninguém quer ver? Então, é injusto? Cara, é. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível. Tá? Então eu espero que o recado que o UFC deu tenha ficado claro para os outros lutadores. Não basta só vencer, não basta ser só um atleta ali que tem qualidade, tá? O entretenimento do público faz parte, tá? O público quer sim diversão, quer entretenimento, quer emoção e é isso, faz parte, é um produto. Tá? Então, o lutador que não quer entreter, não quer se arriscar, está sujeito a esse tipo de coisa, tá? Não é só, está sujeito ao público não seguir, o cara não ser falado. Não é só isso. Não é só ser falado, tá? Não é só mover massas ali. O próprio UFC, pelo jeito, né, não vai ter interesse em te manter na empresa se você não entreter, tá? E entreter não é fazer trash talk, não é falar merda, não é ficar fazendo videozinho na internet, não. Entreter na hora de lutar, que é o exemplo da porra do Justin Gaethje que eu falo toda hora. O cara entra e dá show. Você vai seguir ele na rede social lá, não tem nada demais. O cara nem faz trash talk, o cara é um cara normal ali, só que na hora que ele luta, ele faz todo mundo querer assistir a luta de novo, postar corte, mostrar pro amigo, porque é legal, entendeu? Então, é isso. Acho injusto? Acho. Mas dá pra entender? Cara, dá pra entender. E aí, o que você acha? Comenta sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!